você da minha campanha? Não. Ainda não. Você me fala depois. Conta comigo já. Eu acho que nós já entramos, né? Eu acho que sim. Já entramos. Bom, então, eu acho melhor desligar o microfone aí, pessoal. Isso. Boa tarde, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre ensino. Eu vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Luciana Bracarense, sou arquiteta, sou professora universitária, sou de Uberaba, do Triângulo Mineiro, mas atualmente estou em Varginha, no sul de Minas. Sou conselheira suplente do CAL na atual gestão e estou aqui como candidata a conselheira titular da Chapa 3. Eu vou falar brevemente para vocês qual que é a identidade da nossa chapa. Nossas propostas visam ampliar de forma significativa a participação feminina, aumentar a visibilidade da Comissão de Equidade de Gênero, ampliar a diversidade, a inclusão e a representatividade de várias categorias no CAL. Nesse caso, a nossa representatividade territorial é muito grande, com profissionais de diversas regiões de atuação, e há também uma diversidade de atuação profissional. Na roda de conversa de hoje, vamos tratar de um tema mais específico, que é sobre o ensino, né? E na nossa proposta da Chapa 3, esse tema é composto de 4 eixos, que compreende o combate à precarização das condições de trabalho dos profissionais, o incentivo à expansão da extensão universitária e dos escritórios modelo, a consolidação da residência técnica e a contribuição para o aperfeiçoamento das DCNs, das Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, isso é de uma forma reduzida o que a gente vem propondo aí. Nós estamos com 3 profissionais aqui da área, arquitetos e profissionais da educação. Eu apresento primeiro a arquiteta e professora Mariana Teixeira, que é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Montes Claros. O arquiteto João Paulo Alves, coordenador do curso de Arquitetura da Unipam, de Patos de Minas, desde 2015. E nossa convidada, ilustre convidada, a arquiteta Maria Elisa Batista, que é professora da PUC Minas, em BH, e a primeira mulher eleita a ocupar o cargo de presidente do IAB Nacional. Então, isso nos honra muito, né? De estar conversando aqui com vocês e falar de um assunto tão importante e que, de certa forma, a gente passa por uma série de problemas hoje em dia por causa da nossa situação enquanto pandemia, né? Eu vou convidar, primeiramente, a Maria Elisa para falar sobre educação como resistência e do ensino de arquitetura como indutor ethos do arquiteto urbanista, né? Maria Elisa, a palavra é sua e você tem 15 minutos aí para a explanação. Luciana, obrigada. Eu vou agradecer esse convite da Chapa 3 e ainda mais para comentar esse tema que é tão importante para a gente, tão central nas minhas preocupações, nas nossas preocupações, não só o ensino de arquitetura e urbanismo, mas educação em geral, não é? Então, eu estou muito animada para ouvir meus colegas aqui, João Paulo, Mariana, Luciana, que trazem também essa experiência, né, à frente dos cursos, enfim, nessa trincheira que a gente enfrenta, né? Eu preparei alguma coisa, fiquei pensando por onde que eu começaria, né? Já falamos tanta coisa sobre o ensino de arquitetura, sobre o ensino à distância, e aí eu comecei a pensar que o mais importante é que a gente se educa constantemente, a vida inteira, né? Então, nessa vida, né, nossa vida é uma aula ininterrupta, vamos dizer assim.
que é dada por muitos professores em muitos lugares e de muitos modos, né? No começo, as pessoas que cuidam da gente, mais tarde a escola, os colegas, a rua, né? E todo tempo, os lugares em que a gente vive, essas sensações do nosso corpo, né, o mundo à nossa volta, são os grandes professores que a gente tem na vida, né? E viver é como projetar, né? É um processo criativo que vai reinventando e que é ancorado na realidade que a gente não sabe muito bem aonde que vai dar, né? E a educação formal, ela é uma parte pequena, mas é uma parte muito importante disso tudo, né? Porque ela é organizada e preparada exatamente para esse papel de educar. E da escola é que depende muito, né, do que a gente vai ser na vida e de como a gente vai cuidar desse mundo que nos foi legado, né, que nos foi emprestado, não é? Para a gente usar e passar para frente, não é? Então, é claro que a escola não pode tudo, porque senão ela até contrariaria essa razão de existir, que é nos fazer seres pensantes, críticos e autônomos. Mas é nesse papel de nos fazer pensar que a escola corre o maior risco, né? Porque mora aí a desconfiança, e eu diria até que o ódio declarado que o conservadorismo tem pela educação. O fascismo, né, eu já falei isso numa outra oportunidade, ele é engendrado nesse estilhaçamento da educação humanizadora, civilizatória, né? Ele busca uma educação que é uma educação bancária, né, uma educação servil, e não uma educação libertária. E na arquitetura, esse quadro que a gente está vivendo, ele leva a um ensino que abandona essa arquitetura brasileira genuína, né? Ele despe a nossa cultura, os nossos saberes, ele nega as questões que a gente tem que enfrentar e se desmaterializa, eu diria assim, numas miragens digitais, né? Essa é a maior preocupação que eu tenho hoje em relação ao nosso ensino. A gente sabe isso tudo, né? A gente, antes de começar essa live, estava tendo uma rápida conversa. Eu tenho certeza que nós todos, né, não só nós que estamos aqui, mas aqueles que estão sempre envolvidos com o ensino, sabem disso, né? Mas eu, francamente, eu não esperava, nessa altura do campeonato, viver de novo tempos tão difíceis como a gente está vivendo. E com esse recrudescimento de uma pauta muito conservadora e autoritária que vem por aí. Mas a Covid, por outro lado, ela trouxe umas encruzilhadas, né? Ela levantou algumas questões que talvez nos tragam alguma esperança para a gente poder achar algumas fissuras, algumas brechas nesse muro que está se levantando no mundo. Por exemplo, a nossa relação com a natureza, né? Com a cidade, com as pessoas, tudo isso foi posto em xeque com a pandemia. Nós tivemos que ver de outra maneira. A casa, claro, para aqueles que têm casa, não é? Ela mostrou os equívocos, os enganos, né, com que foram construídas, né, por muito tempo, né? A questão do calor, a questão da paisagem, a questão da privacidade, a questão da vegetação, enfim, né, do funcionamento da casa. E a cidade, ela também não está conseguindo, ela não consegue responder a esse tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, os movimentos populares têm reinventado essa cidade. Nós vimos algumas regiões, algumas comunidades do Rio, que a própria comunidade se organizou para enfrentar a questão da pandemia, né? O nosso território, o território brasileiro, né, que é tão espoliado, tão abusado, né, que enfrenta essas tragédias de dimensão continental, mas também nele as comunidades têm resistido e principalmente têm nos mostrado, né, para a gente que é da cidade, tem nos mostrado uma realidade que a gente durante muito tempo ignorou, né? Então nossos olhos começaram a ficar mais abertos nesse período da Covid, né? É claro que esses problemas urgentes a serem resolvidos, eles ainda não encontraram rebatimento nem nas políticas, nem nas práticas públicas, não é? Mas é também para isso que a gente é arquiteto e urbanista, principalmente, né?
Então, eu fico pensando, se a gente, como arquiteto e urbanista, é chamada a responder, a projetar, a construir nesse quadro, né, como é que nós vamos educar os futuros arquitetos e urbanistas para enfrentar isso, se a gente ainda nem sabe muito bem como que nós vamos nos conduzir? Mas como que nós vamos educar esses jovens para, de fato, inventar um mundo melhor? E essa expressão mundo melhor, no meu modo de entender, ela é central na nossa discussão, porque nós temos que definir que mundo é esse, ou o que é um mundo melhor, né? Isso é uma dimensão política, é a dimensão, exatamente a dimensão política da nossa profissão e da educação em arquitetura. É definir que futuro é esse que a gente antevê, ou almeja, ou quer caminhar para ele, e para isso a gente educa os jovens, né? E a escola, ela é o lugar, principalmente o lugar do encontro, né? É nessa experiência do espaço, de reconhecer, de investigar as alternativas, que é possível descortinar esse futuro compartilhado, né? A escola também, ela é esse espaço multidimensional das experiências corpóreas coletivas, né? Para nós, arquitetos, essa vivência espacial compartilhada, ela é crucial para a gente libertar e desenvolver a nossa capacidade criativa. A gente não consegue imaginar, claro, né? A gente é um profissional do espaço, como que a gente não vai vivenciar esse espaço com o nosso corpo, com todos os nossos sentidos? E como que nós vamos trabalhar isso com os jovens se a gente não puder vivenciar com eles compartilhadamente esse espaço, né? Então, eu acho que esse mundo multidimensional, esse mundo redondo, é o que nos escapa agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? A nossa conversa, ela vai perdendo qualquer sutileza gestual, vai tornando quase incompreensível, né, o sentido da fala. A gente não percebe o que as pessoas sentem com a nossa fala, né? Não há esse retorno da conversa, então corre o risco da gente falar como papagaio, né? A gente vai falando, vai falando, vai falando. E esse diálogo, então, o diálogo que sempre foi a base da educação e arquitetura, a base da educação em geral, né? A base da vida política, esse diálogo está se tornando uma coisa dificílima, né? Ou quase impossível, né? Então, é nesse cenário todo que a gente precisa discutir educação e arquitetura. E, do meu ponto de vista, né, esse conhecimento da realidade, esse reconhecimento da realidade, que é essencial na nossa profissão, né, e essa interlocução criativa, eles são impossíveis de serem construídos só virtualmente. Eu acho que, além disso, a gente está nos preparando constantemente, preparando os jovens, né, para consolidar esse papel e essa dimensão cultural, civilizatória e libertária da arquitetura, né? E a gente precisa, então, incutir, está parecendo discurso, né? A gente precisa incutir nos nossos jovens essa alma democrática, essa alma corajosa, amorosa, né? Que nos faz lutar por um mundo que todo mundo possa viver plenamente, né? E aí nós temos esse problema de novo, porque essa prática da democracia, ela exige o corpo, né? O espaço democrático é um espaço animado, né? A gente tem que estar lá com voz, com cérebro, com alma, com corpo, para a gente, de fato, construir uma democracia. E aí, por fim, eu queria fazer uma última observação, assim, que a nossa vida, ela muda ao longo do tempo, não é? E ao longo da vida, a gente também muda muitas vezes, né? Eu vi vocês falando, sou daqui, mas moro lá, trabalho aqui, conheço muito não sei onde, né? Então, a gente, não só a vida nos muda, como a gente também muda muito de lugares, né? Então, é preciso que aqueles espaços que a gente projeta e constrói, eles possam acolher as pessoas em diversos momentos, em diversos tempos da vida, né? E isso, então, faz com que o projeto tenha que ser um projeto aberto para mudança. E a gente conseguir discutir isso numa escola de arquitetura, o que é isso da gente ser um agente de mudança e não um autor, né, talvez um dos grandes desafios da educação e arquitetura. Eu queria deixar isso como
uma discussão, né? E, por outro lado, essa busca da beleza que nos move, né? Porque vai ser nessa beleza que a gente vai se sensibilizar para poder fazer arquitetura. Então, eu vejo assim, a educação em arquitetura e urbanismo, para mim, ela tem que ser uma educação democrática, tem que ser crítica, tem que ser criativa e tem que ser poética. Porque é o único jeito da gente ser democrático, crítico, criativo e poético. E é isso. Parei por aqui. Obrigada, Luciana. Obrigada, Maria Elisa. Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessante que você diz, né? E algumas coisas, acredito até que o João Paulo e a Mariana, além de conversar e falar sobre isso, vivenciaram isso também, né? Então, primeiro a questão, quando você fala dos tempos difíceis que a gente está passando para o nosso ensino, né, e para a nossa educação. Vale a gente refletir, eu queria ouvir da Mariana e do João Paulo a experiência que eles estão tendo em regiões diferentes, né, e a gente aqui no interior, né, como que isso está funcionando. Quando você fala sobre como educar esses jovens, se a gente não sabe como fazer, como resolver as questões, né? Nós simplesmente, da noite para o dia, a gente se deparou com uma tela de computador, né? E nós tivemos que nos adaptar. Não sei para vocês, mas a minha primeira semana foi terrível, que eu não sabia como fazer, o que eu estava fazendo de certo, o que eu estava fazendo de errado, né? E de vez em quando os próprios alunos, professora, faz assim que dá certo. E aí, então, a gente ia resolvendo, né? Mas uma coisa que a gente estava até conversando anteriormente era sobre a questão da escola ser um lugar de encontro, né? A falta que isso faz, né? Se a gente trabalha com espaço, com as questões espaciais, como assim a gente ficar longe, sem nenhum contato, né? E isso, principalmente nas aulas de ateliê, nas aulas de desenho, isso é muito complicado. E um detalhe que há algumas semanas, Maria Elisa, eu estava conversando com os meus alunos, é que eles fizeram uma pergunta, como que eu vi a situação da nossa casa com os problemas que a gente foi percebendo e que quando a gente não estava na pandemia, a gente não percebia, né? Você falou a questão do conforto, uma série de coisas que realmente agora a gente passa a perceber com uma facilidade muito maior, né? Já que a gente está direto dentro de casa, né? Então, isso é interessante, a gente levou até um debate maior na sala de aula com relação a essa situação, né? E aí, então, eu acho interessante essa fala sua sobre a questão da nossa alma democrática, do espaço democrático, criativo, crítico e poético. E aí, então, eu chamo agora a Mariana Teixeira, então, que é a coordenadora do curso do Centro Universitário de Montes Claros, para comentar, falar sobre a sua experiência de ensino aí no interior e também quais as razões também que você tem até para se candidatar, né? A gente pode até levar isso para a segunda etapa, mas discutir isso que a Maria Elisa agora comentou e continuar na sua fala. Pode ir. Boa noite a todos e a todas que estão participando aqui conosco. Fico muito feliz de poder compartilhar esse espaço de debate, esse espaço de discussão. Foi muito inspirador ouvir as palavras da Maria Elisa, as palavras da Luciana, porque como profissionais da arquitetura e da área do ensino, nós temos vivido nos últimos meses um enorme desafio, porque diante de tantos conflitos e de tantas angústias, nós nos vemos numa posição
que nos exige, ao mesmo tempo, uma força, não deixar de sonhar, não deixar de acreditar nessa educação enquanto seu potencial transformador, demanda de nós muita sensibilidade, principalmente para entender a realidade de cada aluno, a realidade de cada professor que está envolvido nas nossas equipes de trabalho. E, ao mesmo tempo, nos exige ter essa capacidade crítica de perceber as transformações com um olhar atento. E um dos motivos que me traz a participar dessa chapa, que foi uma chapa montada com muito cuidado, é justamente esse cuidado e essa preocupação com o papel social do arquiteto urbanista. Eu sou professora e trabalho, né, nessa área acadêmica desde 2014. Não tenho a mesma experiência que a Maria Elisa e que a Luciana, mas tenho percebido como esses desafios recentes têm nos feito buscar novas ferramentas, buscar novas soluções. Em vários pontos, isso é positivo, porque nos faz avançar, nos faz evoluir. Se essa tecnologia, por um lado, nos permite acessar conteúdos ao redor do mundo, nos permite estar virtualmente em vários lugares e compartilhar conhecimentos, isso é um ponto muito positivo. Por outro lado, esse uso da tecnologia e essa tendência ao uso cada vez maior da tecnologia no ensino nos traz diversas preocupações e, né, como candidatos a conselheiros do CAU, nós temos essa responsabilidade de trazer isso como pauta. Então, eu gostaria de pontuar um aspecto importante sobre o ensino à distância. O EAD já vem se consolidando, mesmo antes da pandemia, isso já era uma preocupação, uma discussão do CAU. Já participei de vários eventos em que isso era uma pauta. O aumento das escolas, né, que utilizam totalmente 100% EAD, o método 100% EAD é uma preocupação hoje. E aí isso já era para nós um alerta de que essa tendência que a pandemia gera de usar mais a tecnologia reforça esse discurso que é sedutor, mas é também perverso, que está ao redor desse uso, dessa substituição das pessoas, dos encontros, da poesia que está presente no ensino da arquitetura, é substituído pela tecnologia, pelas simulações, pelas interações online 3D. Então, nos preocupa bastante pensar que o ensino da arquitetura ele não é capaz de ser feito, ele não é possível ser feito apenas através de mediações pelo computador, porque, como a Maria Elisa muito bem falou, né, nós somos dotados de 5 sentidos, e a educação ela só se consolida a partir da experiência e da vivência da coletividade. Então, eu acho importante a gente lutar pelos espaços onde é possível ainda debater sobre a educação, e é por isso que eu participo como candidata, porque eu acredito que essa luta pela educação é uma luta fundamental, né? E estamos construindo isso coletivamente, representando e levando voz, dando voz, né? Levando esse conhecimento e essas potencialidades a todos os cantos de Minas Gerais. Isso. Obrigada, Mariana, pela introdução aí. Você disse alguns pontos aqui importantes que depois a gente pode retornar. A relação do crescimento dos cursos EAD, né? Nós temos aí, a partir de mais ou menos 2015, um crescimento de mais ou menos 40% dos cursos 100% EAD, né? E os cursos presenciais, uma baixa de mais de 9%, né? Então, é preocupante o que está acontecendo, né? E outro dia eu li até um artigo aí, a questão da distância do ensino nosso no canteiro de obras, né?
como fazer isso, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente discutir e preocupante com o cenário que a gente está vendo por aí, né? Que a gente está tendo. Bom, eu vou passar, então, para o João Paulo, né, que é coordenador do curso da Unipam de Patos de Minas, que propôs, então, fazer algumas reflexões acerca da questão do ensino, mas explorando aspectos até que não foram tratados aqui, João Paulo. Você fica à vontade, né? Se quiser destacar outros aspectos aí, porque depois a gente volta para finalizar. Combinado. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Assim como a Mariana, o que me motiva também nessa campanha é a urgência dos tempos que a gente vive, né? A gente tem que pensar que é preciso mobilizar as lideranças, né, para que a gente consiga construir agora não apenas o futuro, mas o presente, né? A gente percebe que os tempos que foram impostos para a gente nesse momento, principalmente a nossa experiência aqui na educação, nos colocou em condições inesperadas, né? E eu acho que a gente tem que repensar qual que é a nova agenda da arquitetura, sabe? Ou a agenda atual da arquitetura, para que a gente possa ir para além da formação generalista, ou seja, a gente precisa pensar como, sendo arquitetos e urbanistas, poderemos contribuir para essas urgências, né, ambientais, urbanas, sociais, políticas, ou seja, para além da nossa formação generalista, o que a gente precisa de mais urgente nesse momento? Aonde está se precisando dos arquitetos com tanta urgência, né? A gente sempre sonhou com a casa do futuro, né? A casa digital, a casa dos Jetsons, e a gente se encontra hoje presos em casa, com toda a tecnologia e querendo ir para fora do nosso globo, né? Da nossa redoma. E a gente, então, na verdade, acho que essa questão da insatisfação constante, dessa argumentação constante, esse pensamento crítico é o que faz o arquiteto ir adiante, né? Questionar a realidade e pensar que sempre pode ser melhor. E a gente, nesse processo da educação, nesse momento em que estamos vivendo o distanciamento, podemos perceber que a esperança ela se tornou um tema, né? Para além de ensinar, a gente tem que motivar e trazer esperança para esses futuros profissionais, né? Para nós que já somos e atuamos, né? E para esses que querem, estão cheios de vontade e precisam continuar motivados e acreditando que é possível fazer essa transformação, né? Contribuir para que o mundo seja melhor, seja diferente, né? Então, acho que a gente tem que saber o que nós pretendemos mudar, né? E a partir disso, com a oportunidade que temos nesse momento, com tantas transformações, pensar como que os cursos, né, deverão se reorganizar, pensar componentes curriculares mais flexíveis, que sejam significativos, né, que permitam que a inovação seja uma constante, no sentido de conseguirem atender até demandas locais das cidades, né, a gente não ficar focado apenas com o currículo generalista e amplo, mas, ao mesmo tempo, ainda durante a graduação, podermos contribuir com a comunidade local, com o entorno, conhecer o seu território, né? Então, a gente vem pensando que é um momento de transformação e que a educação precisa transformar também. É uma grande oportunidade da gente fazer essa diferença, de pensar antes como a gente quer que essa educação melhore e se transforme daqui para frente, antes que aqueles que não são compromissados com a qualidade, a eficiência da educação como elemento transformador da sociedade, ajam por nós, né? Então, se não fazemos, alguém fará. E quem são esses alguém que farão por nós, né? Então, é preciso estar na linha de frente, é preciso lutar e permanecer forte para poder conseguir essas transformações, né?
É muito importante que a gente pense que a arquitetura ela não está só nas grandes cidades, ou nas cidades de médio porte, mas principalmente nas cidades de pequeno porte. Nas nossas instituições, a gente pode perceber alunos de cidades muito pequenas, que muitas vezes são os primeiros arquitetos de suas cidades, né, que talvez nunca ouviram falar, né, dessa profissão, ou jamais viram um profissional, e que voltarão para suas cidades e poderão, aos poucos, construir essa transformação de cidades muito pequenas, onde o conselho não chega, né, muitas vezes, onde a atuação profissional ela é muito mais difícil pelos desafios aí, que a realidade impõe, né? Então, como é que a gente vai conseguir, através dessa transformação, entender que a arquitetura ela vai se capilarizando, né, pelo interior do nosso estado, e qual que é nosso papel de contribuir, através da educação, informar esse profissional que não é só técnico, né, que tem que ser humanista. Niemeyer falava, né, o arquiteto tem que saber conversar das coisas, falar de astronomia, falar da vida e não só de arquitetura, ou seja, o arquiteto se faz disso, e é isso que a gente conversa para entender, né, o que a gente vai propor para os clientes, para os usuários, né, para as nossas cidades. Então é um momento para mim assim de muita esperança e de entender que a educação ela é primordial agora, né? É uma educação que está tão em xeque, tão questionada, a ciência sendo tão questionada, né? E nosso papel é isso, é lutar e ser resistência para provar que o caminho é diferente, né? É esse nosso. E eu estou muito alinhado também com o que a Maria Elisa disse, que é essa questão da poesia, né? A Adélia Prado que fala que a poesia tem um poder humanizador. Lembrou muito de um programa que ela participou, Sempre um Papo, que ela fala assim que com a poesia a gente consegue ter um fôlego de vida e seguir adiante, né? Ou seja, em meio a tantas dificuldades, sem a poesia a realidade fica muito difícil, né? Então, esse é nosso papel, e eu tenho visto os jovens, né, os alunos aí muito motivados. Na instituição a gente teve recentemente um concurso organizado pelo diretório acadêmico, chamado Vida e Cidade em Tempos de Pandemia, onde eles queriam, por conta própria, discutir possibilidades de transformação, né, e olhar para os diversos questionamentos que surgem nesse momento e seu papel de contribuir nessa reflexão, né. Então a gente teve resultados muito positivos e muito diversos, assim. E é isso, né? Formar esse pensamento agora para transformações que são urgentes para esse momento, mas também que estejam olhando para o futuro, né? Obrigada, Obrigado João. a vocês. Bom, eu anotei umas coisas aqui que eu acho importante que você disse, e até acho que o Ademir comentou aí sobre a questão sobre os arquitetos do interior, né? Aqui em Varginha, por exemplo, a maioria dos nossos alunos, eles são de cidades próximas, né? E as cidades muito pequenas, né? E como não existia aqui o curso de arquitetura, ele começou na universidade, a maioria desses arquitetos que formaram aí, formaram com a gente, né? E muitos, como você disse, são os primeiros profissionais de arquitetura daquela cidade, né? Então, há um desconhecimento muito grande com relação à nossa profissão, né, nessas pequenas cidades, né? E, às vezes, até as histórias que eles contam, até outro dia, 2 alunas vieram me procurar por uma ajuda de uma dúvida com relação a um projeto que elas iriam fazer na outra cidade, porque via-se que não tinha a menor noção do que era o papel do arquiteto, né? O pessoal lá da cidade, né? Então, isso que você falou, João, é a nossa realidade, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. E hoje eu pergunto, essa questão da transformação, né? Como que a gente pode agir, e agora a gente está pensando com mais clareza um pouco com relação à pandemia, né? Porque no semestre passado, quando iniciou em março, pelo menos aqui, foi de um dia para o outro e a gente não teve tempo para nada, né? E de repente a gente estava lá tentando resolver e, como a gente conversou anteriormente, se reinventando nas maneiras de dar aula, né?
Agora a gente já tem uma técnica aqui, outra ali, algum outro professor que nos ajuda, né, que contribui, faz assim, que isso dá certo, e que não sei o quê, porque a gente já tem um pouco mais de tempo. Mas então eu lanço para a gente discutir isso, essa transformação, né? E eu acho que colocaram aí sobre a questão das DCNs, né? No ano passado, o CAU teve algumas reuniões para debater sobre a questão das DCNs, né? Conversar, então, com o MEC. Como que vocês acham que a gente poderia atuar dessa maneira com relação às DCNs do curso de Arquitetura e Urbanismo? Então, eu volto para Maria Elisa. Luciana, eu queria até falar das DCNs mesmo, porque eu tive o trabalho e o gosto, né, de ser a redatora final das DCNs depois desses trabalhos todos que aconteceram, que foram promovidos, começou há muito tempo atrás pela ABEA, a ABEA junto com o CAU, as comissões de ensino e formação fizeram reuniões no Brasil inteiro, e quando teve em Belo Horizonte, nós até nos encontramos lá no Isabella Hendricks, né? A partir daí, a Comissão Federal me convidou para acompanhar os trabalhos e para organizar e redigir. E aí eu fiz um périplo pelo Brasil, né? Enfim, fomos em vários lugares. E aí, eu vou falar delas, mas depois eu queria falar uma coisa anterior, né? Aí eu acho que as DCNs que foram, enfim, aprovadas no Congresso da ABEA em novembro, eu acho, do ano passado, no Rio de Janeiro, debatidas e aprovadas pelo grupo, né, pelos participantes do Congresso, elas são muito atuais, né? Elas encaram com muita franqueza e com muita proposição exatamente esses problemas da materialidade da arquitetura, dos laboratórios, das simulações, da extensão, né? Da extensão, da pesquisa, do canteiro em obras, dos ateliês. Então, elas são, no meu modo de entender, as nossas DCNs atuais, elas não são ruins, mas elas são muito frágeis, vamos dizer assim, né? Então, essas novas avançaram em alguns pontos muito legais. A questão é quais serão as negociações para conseguir aprovar isso no MEC, porque elas vão na contramão exatamente do que esse suposto Ministério da Educação está encaminhando, né? Então, nós não sabemos qual será, mas, de toda forma, o simples fato do CAU discutir, dos arquitetos discutirem, dos coordenadores discutirem, da gente dar publicidade a essa DCN e continuar avançando no debate, porque ela está pronta, mas não está pronta, ela só vai estar pronta quando, né? Então, nós podemos continuar esse debate. Eu acho muito legal, porque isso está, inclusive, na pauta dessa chapa, né? Que vem aí das discussões que aconteceram no IAB nacionalmente, né? E eu acho que é importante isso, porque o simples fato da gente discutir, a gente já começa a introjetar, a introduzir essas questões na nossa atuação cotidiana, né? Eu queria comentar uma coisa rápida, posso continuar? Você quer? Então, eu vou só, porque eu achei que veio costurando a fala de vocês, achei muito legal, né? A Mariana foi falar desse discurso sedutor e perverso da tecnologia, né? E uma das preocupações que a gente tem gigante com esse modo de ensinar é que a gente vem reforçando essa virtualização da arquitetura. A arquitetura vai virando imagem, né? E aí vai perdendo exatamente essa materialidade, que aí eu fiz uma ligação com o que o João Paulo falou, que é essa nova agenda da arquitetura. Quer dizer, para que a gente é necessário hoje? Quais são as questões que a gente tem, né? Então, onde que a gente é necessário, de que modo a gente é necessário, e o que a gente não sabe. Por exemplo, a gente aprende pouquíssimo no curso de arquitetura sobre patologia construtiva, como é que a gente vai prestar assistência técnica num lugar que, né? A gente sabe hidráulica formalmente, eu sei fazer um projeto novo, tal, mas vai lá resolver infiltração, a não sei o quê, o cano, a pressão,
sei lá mais o quê, né? Vai resolver a fiação elétrica e tal. Não que a gente tenha que saber tudo isso, mas a gente tem que, pelo menos, saber detectar as questões, saber orientar, né, no andamento disso daí. Bom, então, eu acho que essa discussão da materialidade da coisa, ela está muito presente hoje, né, porque é com isso que a gente vai lidar. É esse planeta aí dos 90% sem arquitetos é que a gente precisa atingir. Não é a faixa que já nos tem, né? Já tem arquitetos bacanas para fazer. Nós temos que trabalhar com se quisermos, se a gente quer, né? Se queremos que seja de fato transformadora a nossa educação, porque ela tem esse potencial de transformar a sociedade, né? O mundo é mutável, né? Vamos dizer assim. Ela tem que partir dessa realidade, dessa coisa concreta, né? Que é a arquitetura. Obrigada, Mariana. Depois eu entro para fechar. Sim. Ok. Eu acredito também que a partir das DCNs e dessa nova reformulação e dessas propostas, é possível a gente encontrar alguns caminhos prósperos. Assim. Eu acho importante a gente trabalhar nesse cenário atual com astúcia e de certa forma, assim, com estratégias que vão conseguir fortalecer o ensino articulado com as comunidades locais. Então, na live anterior, eu achei super interessante a gente discutir sobre as parcerias possíveis das prefeituras com os arquitetos, e isso se torna ainda mais interessante se a gente pensa nos estudantes. Eu falo isso pela experiência que eu tenho vivido, como coordenadora, eu recebo contato de várias prefeituras e de instituições ou ONGs de cidades daqui do entorno, de Montes Claros, procurando auxílio dos nossos alunos, estagiários, para desenvolver algum tipo de projeto. E muitas vezes isso não é formalizado, não são feitos convênios. Muitas vezes nós conseguimos ajudar, mas as informações acabam se perdendo, às vezes as prefeituras não levam adiante. Então, eu sinto que isso é um caminho muito promissor, fortalecer esses laços das escolas de arquitetura, né? Aqui no nosso caso não é universidade, é um centro universitário, mas o poder dessa articulação não é só na cidade de Montes Claros, mas se estende para as cidades do entorno. Eu acho super importante para os estudantes ter esse contato com demandas reais, são demandas de uma arquitetura social, de um urbanismo social, na maioria das vezes, e eu entendo que há muitos caminhos possíveis para conduzir os estudantes na sua trajetória profissional para uma arquitetura que não seja aquela do glamour, e que seja uma arquitetura, um urbanismo real, que a gente precisa mesmo, e que nós realmente temos muitas dificuldades, porque não aprendemos dessa forma. Então, eu vejo isso como uma proposta e como, né, um reforço da proposta já elaborada pela Chapa 3, de fortalecer essa transição do estudante para a sua vida profissional, né, como a Du comentou aí. E acho que era isso que eu queria falar. João? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, com relação às DCNs, acredito que eu participei também desses processos de discussão com relação a contribuições das diversas universidades, né, no processo de elaboração desse novo projeto das novas DCNs. Eu concordo com a Marilisa no sentido de que o Conselho tem que ser mais incisivo nas questões relativas à negociação com o MEC, porque é um trabalho muito demorado, muito minucioso, né, que demanda grandes esforços de toda a equipe, e não pode se correr o risco de que, no final, essa DCN não seja inteligente o suficiente para permitir que os cursos tenham autonomia, que eles tenham perfis diferentes, mas, ao mesmo tempo, que sejam cursos bons, né, de qualidade, que não travem a
a criação de novos projetos, né, de novas soluções, o avanço em longo prazo. Né, a gente não pode querer mudar as DCNs sempre, por exemplo. Então tem que ser DCN inteligente que permita que essas adequações às constantes mudanças que a gente vai passar daqui para frente, né, cada vez mais, tecnológicas principalmente, né, e sociais, essas DCNs têm que ser inteligentes no sentido de permitir que esses cursos sejam construídos de forma muito positiva, né, para que no final das contas o que a gente vai fazer é contribuir com a formação desses profissionais para irem contribuir com a criação de uma nova vida, uma vida melhor, cidades melhores, tudo mais, né. Mas, ao mesmo tempo, acho que o CAL precisa se aproximar das instituições, né? Não pode ser só deliberativo e procedimental, né? Essa construção ela deveria ser contínua, né? Essa aproximação do conselho com as coordenações, né? Às vezes contribuir nas questões, nas demandas cotidianas dos cursos que a gente enfrenta, né? Então, essa aproximação do CAL, com certeza, valorizaria mais e daria mais reconhecimento para o conselho. É muito triste a gente ver que profissionais nossos colegas não reconhecem a importância do conselho, né, não valorizam os trabalhos que o conselho desenvolve no sentido de valorizar a nossa profissão e a forma como a gente trabalha, né, lutar pelos nossos direitos e pelo avanço. Então, essa aproximação ela deveria existir, né, no sentido tanto de garantir que essa qualidade ela chegue aos cursos e que a gente consiga construir um futuro melhor, né? Pensar quais são essas possibilidades para os novos cursos, né, para as novas grades, por exemplo. A gente depende unicamente do MEC, né, os cursos têm que ser inteligentes o suficiente para não depender de decisões apenas do MEC, né, e as DCNs elas vão permitir que isso aconteça, né, que essa flexibilização frente às mudanças possam acontecer, né? É isso. Obrigada, João. Bom, é um assunto muito complexo que a gente tem e muito assunto para discutir, né? Sobre até as DCNs, todo esse debate que já existiu aí, e que eu concordo com a Maria Elisa que a gente deve continuar com esse debate, né, para a gente aprimorar até a forma como esses cursos estão caminhando, né, com relação a essas DCNs, né. Gostei do João Paulo quando ele diz que as DCNs têm que ser inteligentes, né, quer dizer, elas têm que abraçar ali uma série de situações para que o curso seja o melhor possível com relação às suas matrizes, né? Quer dizer, o curso está fazendo ali a sua matriz baseada nas DCNs, então por isso que elas devem ser as mais inteligentes. Eu gostei dessa expressão que você utilizou aí, né? Porque há uma preocupação muito grande, até quando a Maria Elisa fala sobre o suposto ministério, né, o suposto MEC que a gente tem hoje, e que realmente a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente fica com um ponto de interrogação para saber o que vai acontecer com a gente. Uma coisa interessante que a Mariana falou, a questão do ensino articulado com a comunidade local, né? Eu acho que uma coisa que é importante é a questão dos escritórios modelos, né? Eu vi de perto aqui na universidade que eu implantei quando eu era coordenadora e que continua a percepção que os alunos têm, né? E como isso é importante para eles. Que eles estão ali dentro da universidade, onde eles têm a teoria, mas eles vão para a prática, porque eles têm o contato com as pessoas, né? Uma das vezes, quando nós começamos, essas pessoas que queriam projetos e tudo, que era a associação de bairro, uma série de outras instituições, elas foram para dentro do escritório modelo para reunir com os meninos, então eles tiveram todo um processo ali, como se estivesse num escritório mesmo, né? E eles diziam que isso foi importante para eles, para o aprendizado deles, porque eles conversaram diretamente com as pessoas, né? Não era o professor ali passando um programa de necessidades,
tudo que eles deveriam desenvolver ali num projeto, mas sim as pessoas reais, né? Então, isso que é importante. Esses dias eu ainda falei da questão da gente trazer uma arquitetura mais humana, né? Que a gente precisa mostrar para esses meninos a necessidade dessas classes sociais que não têm acesso à possibilidade de ter um arquiteto, né? Porque o mercado é mais elitizado e a gente tem que propor algo com um acesso mais fácil para essas pessoas que têm o direito a uma moradia saudável, né? Então, isso é importante, né? Quando o João Paulo fala até da questão da aproximação do CAU, eu acho que isso é necessário, né? A aproximação do CAU com as instituições. Nós temos um programa que é o CAU Jovem. É claro que muitas ações ficaram um pouco meio esquisitas, né? Nesse ano, porque, na verdade, a gente não teve, nós não fomos para dentro das universidades, né? Mas eu acho que isso é necessário, né? A formação dali do nosso profissional, já saber o porquê do nosso conselho, a importância do nosso conselho, a valorização do profissional, né? Porque a gente ouve muitas coisas por aí dos nossos colegas, né? Que a gente percebe que é a falta de conhecimento do que realmente o conselho, para que o conselho está ali, né? A finalidade desse conselho. Bom, eu vou agradecer a vocês, mas eu queria até saber se vocês querem dar uma última palavra, né? E então depois eu fecho. Pode falar, Maria Elisa. Luciana, eu queria falar uma coisa breve, que até vi uma pergunta da Du e está na plataforma dessa chapa, e que é importantíssimo, que é a residência técnica em arquitetura e urbanismo. Então, aquilo que começa com a extensão, né, o escritório modelo, a extensão, esse contato com a realidade, né, muito viva, né, a residência, em vários campos, ela consegue aprimorar, porque é um curso denso demais para ser feito em 5 anos. Isso é uma realidade que a gente sabe, né? E aí, você ter o jovem profissional, o egresso, né, com toda a sua atribuição profissional, quer dizer, ele pode exercer, né, ele é um arquiteto e urbanista, mas ele ainda não tem aquela experiência toda. Então, a residência que faz essa transição, que é muito legal, né? Essa ideia da residência, de você ter como se fosse uma especialização, quer dizer, o profissional jovem, né? Ele já trabalha com a sua responsabilidade técnica, mas ele é assessorado, como na medicina, né? Ele continua a ter esse acompanhamento e ele vai atuar. E eu fico sonhando, né, que a gente deveria conseguir convênios com todas as prefeituras do Brasil, né? E ter, então, esses jovens, esses arquitetos em todos os lugares, né? Sendo assessorados, sendo acompanhados, podendo discutir os problemas que surgem com os professores das várias universidades. Quer dizer, se a gente fizesse uma rede dessas, eu acho que a gente, de fato, dava um passo gigante, né? Não só na qualificação dos arquitetos, né, para trabalhar com a realidade brasileira, mas também na mudança aí do cenário do que é a arquitetura. Era isso que eu queria dizer, porque isso me interessou muito na plataforma dessa chapa, né, essa vinculação da extensão. Primeiro, essa coisa de combater a precariedade das condições de trabalho. Essa eu estou junto com vocês, né, sem dúvida nenhuma, né? Mas a questão de reunir essa questão da extensão com a questão da residência. Eu achei isso muito, muito oportuno e muito importante. Era isso que eu queria falar. Eu não tinha visto o que a Du colocou, mas realmente, Maria Elisa, isso é muito importante. É interessante que uma das coisas que a gente discutiu é acontecer a residência técnica tanto no público quanto no privado, né? Para que até uma maneira de perceber ali como que acontece realmente, né, o processo, né? Então, isso realmente é muito interessante. E foi uma das coisas que
me chamou também a atenção na nossa plataforma, porque quando a gente trabalha com os alunos, tem alguns alunos que, quando vão sair, eles ainda falam assim, professora, eu não sei cobrar projeto, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu falei assim, mas você vai aprender, porque a gente vai aprender, a gente tem aquele tanto de disciplina de horas num curso, né? Mas a gente vai aprender na hora que vocês saírem, né? O contato com outros arquitetos, o contato com o serviço público, o contato com empresas particulares, você vai aprender. Mas essa de eu não sei nem cobrar um projeto, esse é o mais natural que eles, né, que eles falam. Mas é isso mesmo, tá? E eu defendo sempre que seja no público e no privado, para que eles tenham uma experiência, né, diferente aí. E vale a pena essa rede de parcerias mesmo com as prefeituras, eu acho importante, né? Pode falar, João. Só para complementar, com essa relação entre escolas e prefeituras também, né, e com relação à grade mais flexível, a gente tem aqui o projeto integrador, que é uma disciplina que ela permite mudanças semestrais a partir de demandas específicas da comunidade e tudo mais. E em uma delas a gente desenvolveu um projeto desses parklets, né, desses varandas urbanas, aqui em Patos, que não tinha legislação, e isso surtiu dessa lei ser criada na Câmara, ser aprovada, já temos um decreto, já temos parklets na cidade, em função de uma disciplina que foi feita em parceria com o poder público, com empresários locais, inclusive, essa capacidade da universidade de transformar as realidades, né, de permitir que as coisas se realizem, concretizem em um tempo muito menor do que elas aconteceriam se dependesse só da sociedade apenas, né. E é isso, eu acredito que a Chapa tem todas essas lutas, né, que buscam valorizar tanto a nossa profissão e construir formações melhores, né, profissionais melhores, a transformação aí da vida e das cidades. Obrigado, gente. Obrigada, João. Eu vi aí que a Du colocou a questão de patrimônio, deveria ser obrigatório residência técnica, né? Eu também concordo. Eu concordo até porque, já que o arquiteto que é protagonista, né, de um projeto, mesmo que é uma disciplina que é multidisciplinar, né, que é o patrimônio, mas o arquiteto é que é o protagonista disso aí, né? Mariana, suas considerações? Sim. Bom, falar do ensino de arquitetura perpassa diversas dimensões, né? E, assim, o que eu posso dizer é que dá vontade da gente ficar aqui conversando mais muito tempo. A gente já está nos minutos finais aqui, mas eu estou muito feliz de fazer parte dessa equipe. Desde que eu entrei nessa chapa, eu já me considero, assim, uma pessoa melhor como profissional e como cidadã também, de certa forma, porque as nossas discussões têm sido muito ricas e eu realmente confio e acredito nessas propostas. Então, nós somos seres políticos o tempo inteiro, né? As nossas ações, as nossas falas, tudo que nós fazemos demonstra nosso posicionamento. Eu acho muito importante a gente se fazer presente nos espaços de debate, estar presentes aqui falando sobre isso já abre muitas portas. E estou muito feliz, queria agradecer a todos por essa experiência e desejar uma ótima noite a todos. Obrigada, Mariana. Eu que quero agradecer a cada um de vocês que se dispôs a estar aqui nessa roda de conversa, né, para falar um assunto tão importante, né, da formação todos esses meninos que vêm por aí. Eu tenho orgulho de ser professora há 20 anos, né, que eu sou professora. Não me veria de uma outra maneira, né? Então, agradeço também a todas e todos que estiveram aí na audiência para a gente, as intervenções, né? E mais uma vez a vocês três. Parabéns, Maria Elisa, pela presidência aí do IAB. A gente achou muito
legal e estamos orgulhosos disso, né? Isso nos faz acreditar mais ainda no nosso, enquanto mulher, no nosso potencial, né? Então, dou tchau para vocês, boa noite a todos também, né? E dia 15/10 é Chapa 3, tá? Vamos lá, gente. Agora com tudo nesse final aí. Muito obrigada, um abraço a todos. Boa noite, tchau, tchau.